Olá, amantes dos quadrinhos! Hoje eu venho trazer para vocês uma super-heroína, a Phantom Lady. Phantom Lady, Senhora Fantasma, personagem com publicação pela Quality Comics, é amplamente creditada como a primeira super-heroína de sucesso nos quadrinhos. Phantom Lady, ou Lady Phantom, ou Lady Fantasma, ou Dama Fantasma, ou Senhora Fantasma. Todos esses nomes são referentes a esta personagem. Ou seja, como você preferir chamá-la. É uma super-heroína dos quadrinhos onde as primeiras aventuras dela, histórias publicadas pela Quality Comics e DC Comics. Só que ela foi criada pelo estúdio Eisner e Eicher, que produzia quadrinhos encomendados por editoras. A personagem foi publicada na década de 1940 e é um exemplo do que era o estilo de quadrinhos que traziam personagens femininas sensuais, voluptuosas, em cenas e situações que provocavam. Era uma chamada Good Girl Art. Para quem não sabe, Good Girl Art é um estilo de ilustração onde o artista retrata mulheres atraentes para capas de revistas ou para a capa de quadrinhos, sendo ambas direcionadas para o público adulto. E também as poses pin-up. Essa expressão ficou muito conhecida durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados tinham o hábito de pendurar essas imagens nas paredes dos alojamentos para lembrar de suas mulheres abandonadas para o combate. A arte também de desenhar mulheres nos aviões de guerra também estava presente e chamava-se nose art. Depois da devida apresentação dos termos, voltamos então a Lady Fantasma e sua imagem erotizada nos quadrinhos, que deu a ela o 49º lugar na lista das 100 mulheres mais sexy dos quadrinhos do Comic Buyers Guild, que era um periódico que falava sobre histórias em quadrinhos. A personagem Lady Fantasma apareceu pela primeira vez em Police Comics 1, da Quality, agosto de 1941. Ela nos foi apresentada como Sandra Knight, a Bela de Washington, D.C. Filha debutante do senador norte-americano Ann Knight, a personagem dizia que usava traje com bastante pele à mostra como uma tática de distrair seus inimigos, que eram praticamente homens, né? Às vezes, em suas aventuras, a heroína tinha o auxílio de seu noivo Donald Borden, agente do Departamento dos Estados Unidos. Ela usava uma capa verde e um maiô amarelo. Ela tinha esse nome de Dama Fantasma, pois utilizava um projetor de luz negra que a permitia ficar invisível e dirigia um carro cujos faróis também emitiam luz negra. Depois que a Quality parou de publicar as aventuras da Dama Fantasma, a personagem foi parar nas mãos de Matt Becker, que mudou o traje dela para as cores vermelho e azul, acrescentando um bom decote. E nas mãos de Matt Becker, a Fox publicou Phantom Lady apenas até a edição 23 de abril de 1949. As capas dos quadrinhos receberam diversas críticas por considerarem que elas expunham demais as belas curvas da personagem, que era uma erotização que influenciava as crianças. A capa que ilustravam a Senhora Fantasma tentando escapar das cordas foi apresentada por Verton com uma legenda que dizia:
estimulação sexual combinando faróis com o sonho do sádico de amarrar uma mulher. Devido a tantas críticas, houve então uma censura e o uniforme teve que mudar para um modelito mais comportado. Depois disso, a Fox faliu. E o próximo selo a publicar a personagem foi a Ajax Farrell Publications, que publicou 4 edições. Quando em 1956 a DC Comics conseguiu os direitos da personagem, e então ela ressurgiu 17 anos depois junto com um grupo de heróis, os Freedom Fighters, que pertenciam a um mundo paralelo na HQ em Justice League of America 107 de outubro de 1973. Algum tempo depois, a equipe ganhou uma série própria, agora na Terra principal chamada de Terra 1, com 15 edições, entre 1976 e 1978. E foi nesta série que a personagem ganhou uma história de origem, onde, em uma noite, Sandra encontrou 2 supostos assassinos que visavam seu pai e os frustrou furtivamente com nada mais, nada menos que um jornal enrolado. Consequentemente, Knight desenvolveu um gosto pela aventura e pelo combate ao crime, e depois de encontrar um projetor de raios de luz negra que um amigo da família chamado Professor Davis enviou a seu pai, ela pegou para si o dispositivo para usá-lo no combate ao crime. Em 1981, a personagem começou a aparecer no grupo All-Star Squadron, grupo de super-heróis da Terra 2. A personagem também participou de Crise nas Infinitas Terras, que foi um modo de dar um reboot no universo de DC, que estava ficando confuso. E então a história de origem da personagem teve algumas mudanças. A DC aproveitou algumas partes da origem estabelecida na Police Comics da Quality, e ela agora pertencia à prestigiada família Knight de Opal City, um local central para a linha de heróis de Starman da DC. Nesta versão, ela recebeu seu raio de luz negra de um cientista chamado Dr. Abraham Davis, que tinha escapado da Europa controlada pelos nazistas. Quando ela deu abrigo a esse cientista e o ajudou a terminar sua invenção, Ted Knight, que seria o Starman, que agora era seu primo e que também ajudou o cientista Davis, acabou adquirindo como resultado a tecnologia que lhe permitiu se tornar o primeiro Starman. Quando já uma senhora, já velha, Sandra Knight treina a filha do promotor-geral dos Estados Unidos, Tyler, que herda o equipamento e traje da Dama Fantasma original. Essa personagem foi apresentada em Action Comics Wilk 636, janeiro de 1989. Essa nova Dama Fantasma morreu em Infinitas Crises, número 1, dezembro de 2005, em uma batalha contra a sociedade. Uma nova Lady Fantasma foi introduzida em Crisis Aftermath de 2006, que foi uma consequência da crise. A batalha por Bloodvan, como uma dos meta-humanos que guardavam Bloodvan. Esta encarnação da Dama Fantasma é uma assassina de sangue frio. Essa nova Lady Fantasma entra em estado de choque com a morte de seu pai. Começa a usar drogas e beber muito. Depois que ela bêbada corta ao meio um encrenqueiro super poderoso ao vivo na televisão,
ela tenta até se matar cortando os pulsos, e só então decide abandonar sua carreira de super-heroína para seguir a vocação de atriz. Em 2011, com o início de Os Novos 52, e em 2012, a DC Comics publicou uma nova história em quadrinhos da Dama Fantasma, apresentando versões completamente novas da personagem. Pois bem, resumindo, a Lady Fantasma é uma super-heroína que, além de atuar sozinha, já fez parte do grupo Freedom Fighters. Ela combate o crime usando artes marciais e uma variedade de dispositivos de alta tecnologia que lhe dão controle sobre o espectro de luz. O primeiro alter ego da personagem foi Sandra Knight, uma heroína da Era de Ouro que lutou contra o exército nazista ao lado do Esquadrão All-Star. Então ela teve uma aluna que a substituiu, chamada Dee Tyler, que se tornou a segunda Lady Fantasma até que morreu em Crise nas Infinitas Terras. Depois dela veio Storm Knight, uma cientista brilhante e atriz famosa, e recentemente a última versão da personagem se chama Jennifer Knight, que assumiu o manto da Lady Fantasma. Portanto, Lady Fantasma foi criada por Will Eisner e Arthur Pad e apareceu pela primeira vez em Police Comics 1 de 1941. Os poderes da personagem são raio de luz negra. Ela usa um dispositivo que tinha a capacidade de cegar seus inimigos e se tornar invisível. Projeção de energia. Óculos Black Eye, que lhe davam a capacidade de enxergar no escuro, e combate corpo a corpo. E aí, gostaram de conhecer essa personagem? Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha. E até mais!